Olá, bom ter você aqui no canal Refletidamente mais uma vez. Este canal tem o objetivo de contribuir com a reflexão da doença depressão, ainda contribuir para o conhecimento dessa doença e facilitar a compreender a pessoa que sofre com essa condição. Ansiedade, pânico e depressão. Qual a relação que existe entre estes? Você sabia que você não é a sua ansiedade? A ansiedade é uma condição normal e natural do ser humano que permite que a pessoa se prepare para situações adversas, como por exemplo ameaça física, dor ou situações de separação e perda. Estamos vivendo em um momento muito difícil em que muitas pessoas têm tido muitas perdas. Perda de pessoas que amam para a morte, também perda de um emprego muito importante, por exemplo. E quando algumas pessoas passam por situações como essa, ela tende a agir de maneira racional. E muitas vezes ela reprime seus sentimentos. Não fala, não pensa, não ressignifica seus sentimentos e suas sensações. E essa atitude pode desenvolver uma ansiedade neurótica, ou seja, uma ansiedade patológica futuramente na pessoa. Por isso é importante buscar ajuda com um psicólogo para que você consiga falar, refletir e ressignificar sobre os seus sentimentos. Mesmo que você não busque uma ajuda com um psicólogo, mas é importante vivenciar este momento do aqui e agora. E vivenciando esse sentimento de fato, essas sensações de fato. A ansiedade, embora ela seja uma antecipação à ameaça futura, ela seja natural e importante para a nossa vida, é importante perceber se ela não está acontecendo de forma excessiva. Porque se isso está acontecendo, ela pode desenvolver na gente um humor bastante desconfortável. E pode até vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. Essa ansiedade, ela tem então essa característica de que a pessoa tenha pensamentos negativos sobre as coisas que pode vir a acontecer com ela e ela não tem evidência de que esses pensamentos que estão tendo pode acontecer. Então é um ciclo de pensamentos e catastrofização de coisas que pode vir a acontecer com ela, mas ela não tem evidências. E essa é a diferença do medo, que o medo ele é uma resposta emocional a uma ameaça real e eminente que pode acontecer a qualquer momento. Tanto a ansiedade como o medo são importantes para a nossa vida. A crise de ansiedade, ela tem o seu lado bom. E o lado bom dela é que nesse momento você pode buscar ajuda. Quando você percebe que está numa crise de ansiedade, você pode parar para pensar, preciso buscar ajuda. E também você pode utilizar essa crise, esse momento da crise, para que você se reconheça melhor, identifique melhor o que está acontecendo com você. Eu sou a psicóloga clínica Márcia Chaves e nesse vídeo vou te falar a relação que existe entre a ansiedade, o pânico e a depressão. Aqui estão alguns sintomas sobre ansiedade, não vou falar todos eles, vou falar apenas o sintoma físico, mas vai ficar aqui para que você possa ler. É importante saber que na crise de ansiedade, ela pode durar em média de 5 a 15 minutos, mas geralmente dura 10 minutos. Sabendo disso, já é uma forma para que você possa se acalmar mais, né? Lidar melhor com essa crise. Os sintomas físicos é a taquicardia, a sudorese, aumento do peristaltismo, que é essa intensidade de contração muscular, náusea e vertigem. O ataque de pânico, ele é uma forma de crise intensa de ansiedade e o transtorno de pânico se refere a ataques inesperados e recorrentes. Então, se você percebe isso em você, que você está tendo uma crise de ansiedade e ela tem acontecido por mais vezes, cada vez mais recorrente e também cada vez mais inesperado e intenso, então, cuidado, é um alerta, pode ser uma progressão para um transtorno de pânico, né? As pessoas que sofrem esses ataques de pânico, elas não têm não conseguem identificar nenhum fator, nenhum motivo para que nesse momento ela esteja tendo aquela crise. Não um fator e motivo prévio,
Mas, quando estamos lá no consultório psicológico, conversando com o paciente, tanto o profissional como o paciente vão identificar que sim, que aconteceram momentos significativos no seu passado, talvez um passado não muito longe, como a perda de alguém, como a perda de algo importante, e como isso não foi ressignificado hoje, ele vem através de sintomas físicos e psicológicos, como o que eu vou falar daqui a pouco, que são os sintomas das crises de pânico. Tanto o pânico como a depressão têm origem na ansiedade. Sabemos que, lógico, que essas doenças se originam de muitos outros fatores, mas hoje estamos falando da ansiedade. Muitos pacientes com transtorno do pânico já apresentam sintomas de depressão. Então, isso configura uma nítida comorbidade entre o transtorno de pânico e de depressão. No DSM-5, que é o Manual de Identificação de Transtornos para o uso de profissionais da saúde, tem catalogado ali em média de 11 a 12 transtornos de ansiedade, mas os transtornos de ansiedade que mais têm comorbidade com a depressão são os transtornos de ansiedade generalizado, de ansiedade social e o transtorno de pânico. Esses 3 transtornos de ansiedade são os mais comórbidos com a depressão. É importante saber disso. Os sintomas da crise de pânico são palpitação, sudorese, tremores, boca seca, calafrio ou sensação de calor ou formigamento, sensação de falta de ar ou de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou tontura. Esses sintomas físicos, eles são bem parecidos com sintomas de taquicardia, e a pessoa que sofre com a crise de pânico costuma confundir essa crise com o taquicardia, com o ataque do coração, e aí ela costuma buscar ajuda no pronto-socorro. E tudo bem, mas é importante saber que essa crise do pânico ela vai durar em média de 20 a 45 minutos, geralmente durando aí 30 minutos, e sabendo disso você vai poder se acalmar mais, ter mais autonomia sobre essa crise que você está vivenciando. Se você conhece alguém que vivencia crises como essa, ou alguém passa por isso perto de você, você pode passar essas informações também para ajudar essa pessoa, sempre olhando nos olhos dela, sempre fazendo com que ela se concentre em você, sempre tentando se concentrar ali em quem está próximo, naquilo que está fora de si. Os sintomas psíquicos são, então, extremo medo de sensação de morte e de catástrofe iminente. O mais triste nessa crise de pânico é esse medo de ter medo. O medo de ter medo é o mais difícil nessa crise de pânico. Isso é muito triste para a pessoa. Medo de enlouquecer ou de perder controle de si mesmo. E a despersonalização, que é não conseguir identificar bem a si mesmo. Não ter o controle de si mesmo. Saber sobre tudo isso é muito importante, porque você já sabe que é hora de procurar ajuda profissional o mais rápido possível, para evitar maiores danos. E assim, uma frase que eu costumo usar muito mesmo é: como não amar a psicologia, gente? Como não amar a psicologia? Então aqui vou falar sobre os autores da abordagem existencialista, que eles apontam que a ansiedade patológica, ela então resultaria do indivíduo não se confrontar com a ansiedade normal. Então eu já falei para vocês que a ansiedade é algo normal em nós, ela nos ajuda a prevenirmos de algum dano que possa acontecer com a gente, mas o que a gente precisa fazer é confrontar essa ansiedade diante do momento difícil que a gente está vivendo. Esses autores existencialistas dizem 3 fatores que podem surgir essa ansiedade. Eles dizem outros mais também, mas os primeiros 3 são a negação do medo da morte, a negação da liberdade de escolha e o evitamento de assumir responsabilidades. Então são 3 coisas importantes que a gente precisa discutir aqui. A morte não tem como lutar contra ela porque é uma luta perdida. A morte é algo intrínseco do ser humano, faz parte do desenvolvimento do ser humano e nós precisamos entender sim e aceitar essa finitude. Lutar contra isso só vai nos causar uma patologia, de ansiedade. Negação da liberdade de escolha. Muitas pessoas não aceitam que tem que fazer escolhas na vida, fogem dessa responsabilidade de fazer escolha, de tomar decisões.
Eu sempre falo para as mães que têm crianças, ajude, ensine seus filhos a fazer escolhas. Qual roupa vai vestir, qual lanche vai comer, não comer o doce e salgado ao mesmo tempo. Você precisa escolher o que vai comer, não comer de tudo ao mesmo tempo. Também, como usar as suas finanças, como a criança pode usar a sua mesada. Deixa que ela escolha, que ela faça suas programações para que ela aprenda a fazer escolha. E também a evitação de assumir responsabilidades. Quanto ser humano até hoje tem dificuldade de assumir as suas responsabilidades? É muito importante assumirmos as responsabilidades diante dos confrontos que a vida nos coloca. Isso evita o desenvolvimento de uma ansiedade patológica. O conformismo com as normas sociais também é algo que pode causar essa ansiedade patológica. Muitas vezes nós estamos nos conformando com as normas impostas pela sociedade porque nós temos a necessidade de ser aceito pela tribo que vivemos. Nós temos a necessidade de ser aceito por esse grupo, por esse ambiente social que vivemos. Só que isso muitas vezes causa na pessoa até uma condição de dependência afetiva, onde a pessoa está sempre dependendo do amor do outro, do carinho do outro, da vontade do outro, das necessidades do outro, e ela não consegue identificar suas vontades, seus desejos e assumir suas responsabilidades. Não consegue criar a sua autenticidade, que é algo que nós vamos falar agora. Então, esses autores existencialistas, eu separei dois. Heidegger, ele fala o seguinte sobre um conceito chamado inautenticidade, que seria o mesmo significado seria a autodecepção, onde o indivíduo não consegue criar a sua própria autenticidade. E o que era a sua autenticidade? Ter autenticidade é identificar a si mesmo no mundo, identificar o seu si no ambiente em que vive, identificar o seu eu, conseguir construir o seu eu ideal. Quem eu sou? O que eu gosto? Como eu gosto de reagir? Quais são minhas opiniões diante das situações da vida? Então, identificar a sua autenticidade te ajuda a você se posicionar melhor no ambiente em que você vive, a você ser uma pessoa mais coerente, e assim você lidar melhor com as dificuldades da vida, tomar melhores decisões e assumir as responsabilidades. Sartre, que é um outro autor existencialista, trouxe o conceito de má fé. E esse conceito de má fé para Sartre é justamente o não aceitar a responsabilidade. E essa responsabilidade é algo intrínseco ao homem para que ele seja uma pessoa mais desenvolvida, mais bem-sucedida, mais assertiva. E quando a pessoa consegue ser uma pessoa mais autêntica, assumindo mais as responsabilidades que estão sobre a sua vida, ele vai evitar doenças como essa da ansiedade patológica. Gente, eu sei que é muito difícil tomar decisões, é muito difícil assumir responsabilidades sobre a nossa vida, justamente porque existem pessoas que têm que escolher até entre qual doença ele vai desenvolver ou não. Se você está tomando remédio para uma doença grave, uma doença crônica, você sabe que corre o risco de desenvolver outras doenças e muitas vezes você tem que escolher entre evitar uma doença crônica ou desenvolver uma outra doença. São decisões que a gente tem que tomar às vezes na vida, mas precisamos nos posicionar e confrontar com essa ansiedade, esse medo de lidar com tudo isso. E assim a gente vai evitar maiores danos. E aí eu trouxe aqui um pensamento para que a gente possa refletir, que é de José Teixeira, de um artigo que eu li, que é: o indivíduo não pode escolher as limitações da sua existência, mas pode escolher os modos de confronto com essa limitação, com essas limitações. Você não acha que é um bom pensamento para a gente refletir hoje? E para finalizar, eu trouxe aqui uma técnica que vai te ajudar nos momentos de crise, que você pode também utilizar para ajudar alguém que esteja passando uma crise de ansiedade ou de pânico perto de você. Então, essa técnica usa a palavra acalme-se e a letra A, ela indica que você deve aceitar a sua ansiedade, não lutar contra ela. Que você deve aceitar essa ansiedade como se ela fosse um visitante inesperado ou uma dor crônica que você toma remédio, mas sabe que vai precisar esperar o momento desse remédio fazer efeito. E enquanto ele não faz efeito, você tem que suportar a dor. Suporte a sua ansiedade, não lute contra ela, aceite.
A letra C, contemple as coisas ao seu redor. Quando você contempla as coisas ao seu redor, você tira a concentração de você mesmo e passa a concentrar no que está fora. Quando você deixa de ter uma concentração interna, você vai amenizando essa ansiedade. Você está muito ansioso porque está muito concentrado nos seus sintomas e nos seus medos. Então contemple onde é que você está. Num escritório? Há uma mesa? Há um quadro? Esse quadro tem desenhos geométricos coloridos? Tem uma flor? Essa flor, esse jarro de flores é colorido? Que cor que é? Amarelo? Você tem um computador à sua frente? Tem algumas pastas, alguns cadernos à sua frente? Contemple o que está ao seu redor, que ajuda a diminuir essa dor, essa ansiedade. Também não fuja da situação, né? Que é a letra A. Haja com ansiedade. A letra A diga: não fuja da sua situação, assuma que você está nessa ansiedade, diminua o seu ritmo, haja mais lentamente, mas haja, mantenha-se ativo. Se você fugir da situação, você pode até diminuir um pouco a ansiedade, mas o medo vai persistir. A letra L quer dizer libere. Libere todo o ar do seu pulmão e faça um exercício de respiração. Então eu vou te convidar a fazer esse exercício comigo. E a primeira dica que eu vou te dar é inspire lenta e calmamente pelo seu abdômen, fazendo um balãozinho na sua barriga. Não coloque o ar no seu pulmão, mas no seu abdômen. Então eu vou explicar e depois você faz junto comigo. Então, ao inspirar, você vai contar até 3. Segure o ar no seu abdômen, contando até 3. E libere o ar do seu abdômen, contando até 6. Vamos lá? Lenta e calmamente. Inspire. Segure. E libere o ar do seu abdômen contando até 6, ó. Não expulse o ar com pressa, mas devagar, calmamente, suavemente. Faça e repita esse exercício de respiração sempre que se sentir inseguro, sempre que sentir que essa crise pode estar acontecendo. A letra M mantenha então esse espaço, aceite, contemple, libere. A letra E, examine seus pensamentos. Se os ciclos de pensamento que está acontecendo neste momento não são pensamentos catastróficos, que não tem nenhuma evidência que vão acontecer. A letra S, sorria, você conseguiu. E saiba que não é uma batalha que você venceu, porque a ansiedade não é uma inimiga. A ansiedade é apenas um visitante inesperado que você aprendeu a aceitar e conhecer. Então, a partir de agora, vem a letra E, que é espere o futuro com aceitação. Você sabe que essa ansiedade vai vir novamente, ela não foi embora para sempre, ela vai acontecer em um outro momento, essa crise de ansiedade, mas agora você sabe lidar com ela. E aí, gostou dessa estratégia para lidar nas crises da ansiedade? Você pode utilizar com você ou com alguém que esteja ao seu redor com uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Em meu consultório, eu trabalho com pessoas com crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, de pânico e depressão. Se você passa por isso ou conhece alguém que passa por isso e gostaria de conhecer mais sobre o assunto, tirar dúvidas, pode falar comigo. Vou deixar meus contatos aqui na descrição do vídeo. Foi muito bom estar com você nesse vídeo, fazer essa reflexão e até a próxima oportunidade.